Lady Gaga, Taylor Swift, Karen Carpenter, Bruna Marquezine. Esses nomes possuem algo em comum. Além de artistas famosas, infelizmente compartilham uma mesma angústia, algum tipo de transtorno alimentar. E isso não é mal de hoje, não é só pela pressão à magreza. Desde anos antes da Era Comum já era observado casos de pessoas com questões alimentares. Porém, é muito recente na história da ciência e da medicina que temos uma tipificação mais apurada do que são esses transtornos. E quando eu digo recentemente, claro que eu estou falando de 50, 60 anos atrás. E já que a anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares têm causas multifatoriais, hoje a gente trouxe uma equipe multidisciplinar para falar sobre o diagnóstico e tratamento. Muito bem-vindo, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimento, cheiradores de pó de biblioteca. Eu sou Rafael Cerqueira, este é a Voz da Psicologia, um podcast Psicoclub, seu espaço de aprendizado contínuo e inspiração diária na psicologia como ciência e profissão. E hoje vamos interagir com outras áreas, a gente abriu as portas, chamou os amigos, uma futura amiga que já está aqui, já gosto muito, ela talvez seja uma parente distante, estávamos discutindo aqui nos bastidores, provavelmente a gente tem um parentesco em comum, né? Vou fazer minha autodescrição de hoje. Você que não pode ver o nosso vídeo, você que é uma pessoa não vidente, é cega, eu sou uma pessoa preta, estou com meus cachos hidratadíssimos. Sabe quando a cabeça fica parecendo um capacetinho? Meus cabelos estão dessa forma, uso um óculos, estou com uma camiseta preta escrita Edu Falaschi, que é um cantor, artista de heavy metal. Eu não sei mais como é que eu falo. Falar um que é um cantor é muito estranho. Aqui comigo também tem um grandíssimo amigo. Olá, Rafa. Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou psiquiatra e eu também sou um cofundador do Papo Psi, que é um canal no YouTube, né, onde nós trabalhamos as relações com a saúde mental. Trazemos diversos temas relacionados com a saúde mental. O Papo Psi é o Papo Psi junto, hein, que você vai procurar. Não vai ser Papo Psi separado, não, porque tem um Papo Psi separado lá. O Papo Psi, ele está lá no YouTube, mas também você pode encontrar no Spotify, você pode encontrar também nas minhas redes como Instagram, né, e TikTok e até no X também. Boa. Estamos em todos os lugares. Adoro, eu passeio com a minha cachorra te ouvindo quando sai Papo Psi. E eu voltei pro Spotify recentemente, viu? Assim, eu tava meio longe, mas eu falei, é só tirar o áudio, botar e pronto. Porque sou eu que faço tudo por lá, né? Eu edito, eu gravo. É um hobby, né? Que foi se transformando, foi ganhando um tamanho cada vez maior pra mim, assim. Não, aqui é uma equipe gigantesca, viu, Rodrigo? A gente tem muitas pessoas trabalhando. Quem sabe a gente te apresenta aí nossa grande equipe de uma pessoa editora. Aí você vai adorar esse processo. Certo. Eu sou uma pessoa branca, né? Estou aqui no meu quarto, estúdio, né? E ao mesmo tempo um local onde eu também recebo os pacientes online aqui também. Temos aqui algumas características do que eu gosto, então tem algumas figurinhas de Star Wars espalhadas, né? Tem algum material aqui de gravação que eu faço o Papo Psi, né? Eu estou vestindo uma camiseta polo rosa, né? Tenho um headset, né? Um headphone maior, assim, grande, né? E é isso. Muito jovem, né? Usando headsets grandes de gamer. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Duarte. Eu sou nutricionista há 16 anos e eu trabalho assim com uma abordagem que relativamente é nova, né? Uma abordagem que surgiu há 10 anos atrás aqui no Brasil, que é a abordagem da nutrição comportamental. Então, eu estou aí nesse ramo para ajudar mesmo as pessoas a resgatarem uma relação mais saudável com a comida, com o próprio corpo. Não estou tão presente assim em podcast, em redes sociais, apenas no Instagram, por enquanto. Mas estou muito feliz pelo convite, tá? E vamos conversar sobre um tema bem pertinente. Como o Rafael também se apresentou, né? Queria me descrever um pouco, tá? Eu sou uma mulher branca, de altura mediana, cabelo preto, e hoje eu estou vestindo com muito orgulho também uma camiseta que é do meu grupo aqui da Bahia, o GATAB, que é o Grupo de Assistência aos Transtornos Alimentares, que em breve nós estaremos virando associação.
Muito bem, antes da pauta, lembrar vocês que nós somos o podcast A Voz da Psicologia, nós somos um produto psico.club, você acha a gente aí em todas as redes sociais, né? Segue lá também no Instagram, @psicoclub, eu vou deixar aqui também tanto as nossas redes quanto as redes, os produtos dos nossos convidados, espero que você vislumbre aí também. E nós somos, nosso grande mantenedor é o psicomanager.com.br, que é uma plataforma simples, porém muito completa de gestão de trabalho para psicólogos, de clínicas, você que é profissional individual ou está administrando aí um espaço com outros profissionais, todos os pepinos que você precisa resolver, toda a parte de documentação, pagamento, agendamento, sessões online, você consegue resolver pelo psicomanager.com.br. Aí você foca na sua carreira, né? E para de ficar pensando em administração. Por exemplo, a gente aqui vai trazer um tema tão legal, tão bom para você que é profissional, e aí você vai ficar perdendo tempo, né? Se matando aí na área de outras pessoas. Ainda bem que a gente isso conseguiu terceirizar, e muito bem. Acessa lá, psicomanager.com.br. Para a gente ir para a pauta, o nome do podcast, né, transtornos alimentares, mas temos muitas formas, tipificações, então eu já vou fazer um combinado com o ouvinte que a gente vai trabalhar o que são transtornos alimentares, mas principalmente o que é anorexia e bulimia, né, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Rodrigo, você, minha estrela, eu gosto tanto desse cara, gente, eu tenho medo às vezes que o Rodrigo, ele não entenda o quanto eu gosto dele, né? Você explica pra gente o que são transtornos alimentares? Assim, uma coisa importante, assim, pra gente começar, né, é que a gente tá falando de uma condição que os números passam de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. E que, de maneira direta ou indireta, pode chegar a índices em alguns estudos de letalidade de até 19%. São números muito altos, né? A gente está falando de uma condição que pode ser uma condição muito séria, né? E que uma forma de descrever, talvez uma forma inclusive que são dos próprios manuais, ela é relativamente simples exatamente para tentar abarcar o máximo possível essa condição, né? Então seriam distúrbios persistentes do comportamento alimentar ou da relação com a alimentação. E aí a gente pode puxar um gancho, né, e mostrar também que a gente está falando de distúrbio também da própria percepção da imagem corporal, né, e de como esse indivíduo se relaciona com essa questão da autoimagem, né. Eu vou aproveitar, Rafael, quando você fala, né, que são muitos distúrbios e tudo, assim, os próprios manuais diagnósticos, eles têm a questão muito categorial disso, né, então faz essa subdivisão em categorias, mas a gente está falando de uma questão muito dimensional. Então são várias dimensões, vários cenários, né? Você vê que é uma das poucas patologias, assim, quando você vai ver nas categorias diagnósticas relacionadas com saúde mental, né? Que vai ter, por exemplo, o IMC, né? Tá lá, o IMC tá lá para você ajudar na classificação, na questão da gravidade do quadro de anorexia, por exemplo, né? Então, uma forma boa, e inclusive a gente vê isso até em outras patologias, né? Por exemplo, o próprio autismo hoje, que é essa ideia do contínuo. Eu acho que o transtorno alimentar é possível também a gente observar isso enquanto um contínuo. Tá? Então você vai ter, por exemplo, a compulsão alimentar, né? O que a gente não vai estar falando hoje, mas assim, que você ali vai ter os quadros compulsivos, isolados, você não vai ter a purgação, então vão ser os pacientes que vão ganhar mais peso, vão ser mais obesos e tal. E aí você vai ter esse contínuo até de repente chegar no quadro da anorexia, que acaba tendo todo esse cenário florido. E infelizmente também a gente pode estar falando até de uma dificuldade em relação ao próprio manejo do tratamento, né? Então, assim, os quadros de anorexia costumam ter uma gravidade muito maior. Enfim, então essa ideia que a categoria diagnóstica não é necessariamente casinhas, mas, de fato, é só uma forma da gente ver alguns tipos específicos de grupos e que essa forma vai ser uma maneira de facilitar o próprio estudo e o que é que vai dar certo. E vai ser sobre essas questões que a gente vai estar desenvolvendo hoje por aqui. Né? Um ponto, assim, que eu acho que o Rafael vai falar um pouquinho, é que as duas principais, né, que seria o DSM-5
e a própria CID-11, elas são relativamente próximas, né? Assim, as categorias elas não mudam tanto. Talvez a CID-11, por ser uma coisa mais de elemento clínico, você pode acabar abraçando mais casos, né? Então você pode ter até, inclusive, mais falsos positivos, alguma coisa do tipo, mas também você acaba abarcando muito mais gente, então menos pessoas que têm a questão vai ficar fora dessa situação. E já o DSM é mais restritivo, né? Ele é mais fechado em relação a como a gente vai estar encaixando isso. Mas, enfim, seria esse mais ou menos um conceito abrangente para a partir daí a gente ir mergulhando nas questões dos transtornos alimentares. Mas eu quero fazer a ressalva. A gente está falando de uma condição que tem que ser olhada com muita seriedade, tá? Porque infelizmente é relativamente fácil o paciente descambar para essa condição. Então, quando você abre o programa falando de um encontro multiprofissional, primeiro essa é uma base da própria ideia de se tratar os transtornos alimentares. Tá? Boa. E assim, né? A gente tá aqui hoje, tá com a Júlia, que é nutricionista, o Rodrigo psiquiatra, eu psicólogo, mas tem casos que temos aí educadores físicos envolvidos, outras especialidades médicas que podem estar envolvidas também, mais de um psicólogo, né? Eu tava vendo um caso de uma pessoa que ela fazia o acompanhamento tanto hospitalar, né? Então ela tinha um centro de tratamento, até fazendo com uma rede do SUS da cidade de Santo André, e ela também fazia um acompanhamento com o psicólogo particular dela. Então tinha formas diferentes, assim, né? Muitas pessoas olhando para essa mesma dimensão. Trazendo aqui um pouco, né, do que a gente se propôs a falar, a gente tem a anorexia nervosa, bulimia nervosa. Peço até que os colegas me ajudem aí a trazer um pouco uma explicação, né, ou me complementem de alguma forma, mas a gente pode caracterizar a anorexia quando a gente está falando de uma pessoa que tem a restrição de ingerir alimentos e aí, né, consequentemente vai ter peso de massa corporal, um peso corporal bem significativo. A gente tem junto com isso um medo muito grande de ganhar peso ou da pessoa estar com algum tipo de obesidade. A gente também tem um distúrbio de imagem corporal. E aí eu tô falando deles, mas não é que os três vão aparecer juntos, não é que a gente vai observar só um deles e a gente pode falar que é um transtorno alimentar. E também você, né, que tá ouvindo a gente, profissional, pensando, beleza, eu vou ficar com esses 3 itens aqui e quando o paciente der check nos 3, eu tô resolvendo todos os problemas, né? Nunca vai vir tão simples dessa forma. Vem, às vezes, escondido, né? Essa forma, às vezes, acho que principalmente a questão do medo da obesidade. Porque, de fato, a obesidade é ruim pro ser humano, né? Tem uma questão bem importante que você trouxe e que eu acho pertinente na fala e que se alinha com o que o Rodrigo traz, né? Nessa questão de algo contínuo. Então, em muitas das situações, a gente vai ver uma busca por emagrecimento, uma restrição muito maquiada, que a gente fala, né? Com comer saudável, eu quero comer de forma mais saudável, eu quero evitar as coisas que não são saudáveis, eu quero emagrecer, eu quero... Isso quando também é associado muito com a beleza, eu quero estar mais bonita. Isso é muito perigoso, sobretudo quando a gente tem a população mais jovem, né? Porque acaba que uma e outra pessoa vai enaltecendo aquilo, vai trazendo aquilo como uma qualidade, né? E aí demora-se mais a gente chegar e constatar que ali já tem um distúrbio instalado, que já passou do ponto, vamos dizer assim, né? Hoje em dia eu tenho visto muito nas minhas pacientes exatamente esse discurso de, ela começou, né? Eu atendo muito adolescente, começou muito na ideia de que estava um pouco acima do peso, que queria perder peso, que estava modificando a alimentação, queria comer coisas mais saudáveis. E aí a gente foi vendo emagrecer, e aí uma tia chega no evento e elogia que está mais bonita, e tudo isso são reforçadores, né? Então a gente vê mesmo essa questão dessa relação conflituosa com a alimentação e com o corpo. Mas isso dentro de uma sociedade que acaba idealizando, né, essa cultura, isso fica muito, muito mais difícil de perceber, né, nas entrelinhas. Sim. A gente está aqui conversando sobre a questão da magreza, do elogio, mas quando eu falei, né, que
vem aí de muito tempo atrás, porque até, por exemplo, uma sociedade antiga, algum grupo que culturalmente não valorizava o corpo magro, mas poderia valorizar algum outro aspecto relacionado à alimentação. Então, uma pessoa que não come, ela pode estar se alimentando de luz, ela é iluminada, alguma divindade habita no corpo dela, e aí a gente também está reforçando socialmente o comportamento de restringir a alimentação, né? Então, assim, pode vir de várias formas. Eu queria aqui pontuar até na coisa da fala da Júlia, até para perguntar para ela, assim, como é que ela vê isso, porque essa coisa, né, que parece que começa uma coisa inocente, inclusive com a ideia de saúde, né? Eu vou trazer um exemplo, sei lá, pelo amor de Deus, não tô falando que todos são assim, tá? Mas assim, por exemplo, você começa ali a querer restringir um pouco a alimentação e aí você abraça o vegetarianismo, por exemplo. Num pano de fundo, num primeiro plano, na verdade pano de fundo não, num primeiro plano, né? A ideia é uma ideia boa, né? Que você vai estar cultivando um pouco da alimentação saudável, você aqui e ali vai conseguir estar repondo essa proteína de outras maneiras. Júlia é alguém que trabalha com essas coisas, ela saberia fazer isso muito bem, nenhum problema. A questão é saber o que está mergulhado também nisso. Né? Então, assim, você fala para o mundo que você é uma vegetariana, mas no fundo tem essa cultura da magreza, você tem essa ideia do corpo esguio, você tem o medo de engordar, né? Um outro ponto, eu usei o vegetarianismo, mas você pode, por exemplo, ver a questão do jejum intermitente, né? Que é uma ótima forma também de você, para as pessoas, você falar que você pratica o jejum intermitente. Hoje tem alguma evidência científica, hoje tem alguns trabalhos que falam sobre isso, que tem o seu lugar, né? A Júlia sabe falar um pouquinho também sobre isso. Mas, assim, o que está mergulhado, né? Assim, se no final... É uma coisa que um professor meu falava, né? Não é necessariamente o comportamento do paciente. Ele jogou uma pedra, ele fez acontecer o que conta, mas o porquê que ele fez aquilo. Que é aí que você vai ver exatamente onde é que vai estar o mergulho. Então, se o jejum intermitente está também com esse fundo do medo de engordar, essa coisa de olhar no espelho e ter uma alteração da autoimagem, um controle em relação ao peso, né? E todas essas estratégias, né, que a gente vai estar descrevendo, né? Então, assim, a importância da gente tentar identificar esses fatores antes, né, de repente descambar para aqueles níveis de MC super perigosos e que às vezes vai precisar até de um internamento. Eu não sei se o João pode complementar o que eu estou falando. Você tem sentido o que eu estou falando? Tem muito sentido, muito sentido. Hoje a gente tem vamos dizer assim, uma classificação intermediária, né? Que é quando as pessoas ela não fecha aqueles critérios do DSM-5 ou do CID-11, mas que tem toda essa história por baixo. Você foi falando e foi ficando para mim bem claro, né? Uma das imagens que a gente fala muito na abordagem comportamental da nutrição é o iceberg. Então, o comportamento alimentar de restringir, por exemplo, ele é a ponta, ele é o que está visível, o que está para fora. Mas o que está sustentando aquele comportamento de restrição? O que está motivando? O que está levantando aquilo? E que muitas vezes é exatamente isso. É a busca desse corpo ideal, é a busca da magreza e, muitas vezes, o que está por trás também dessa busca da magreza e desse corpo padrão. Então, às vezes... E eu vou falar com toda a sinceridade, porque eu diria que assim, no meu consultório seria mais de 90%. A associação disso com beleza, com valorização, com perspectiva de felicidade, só é magro, só é feliz quem é magro, só é bem-sucedido quem é magro. E isso é muito perigoso, sobretudo entre os jovens, né? Então, quando você traz a questão do jejum intermitente, que a gente sabe que tem estudos, que tem, né, falando, mas é a mesma coisa para todo método, toda medicalização, todo medicamento que um médico vai dar, ele tem a indicação. Então, assim, o jejum intermitente, ele também vai ter as suas indicações e os quadros onde ele só vai piorar, né? A própria questão, hoje em dia, a gente também já discute bastante sobre o vegetarianismo e o veganismo, que muitas vezes, sem dúvida nenhuma, causa nobre, mas às vezes isso é utilizado para justificar algo que não é isso, e sim é esse desejo por um corpo magro, por uma magreza, um emagrecimento. E nesse contexto, hoje a gente já classifica, né, já fala abertamente de um comer transtornado. Ou seja, são estratégias que a pessoa vai buscar, né, e que a motivação é única, buscando esse emagrecimento, esse corpo padrão, atingir essa imagem que ela idealiza, né, e ela vai buscar estratégias, e às vezes nem a gente consegue ver que é uma estratégia solta,
porque já pratiquei isso, já fiz jejum intermitente, já fui para o método tal, já fiz dieta, já fui vegetariana, e a gente começa a ver que não tem a idealização mesmo para aquilo, não está bem fincado. Então, geralmente a gente fala, quando a gente avalia e que o indivíduo tem esses comportamentos, a gente acaba falando, tem um comer transtornado aí que a gente precisa avaliar essa relação, de repente ver se é só um comer transtornado ou se já está lá entrando mesmo um transtorno alimentar nos critérios. Trazendo aqui a tipificação, né, da bulimia nervosa, diferente de anorexia, a bulimia, a gente está falando de episódios recorrentes de compulsão alimentar. E aí, o que é a compulsão alimentar? É um consumo incontrolável de alguma quantidade de alimento que aquilo é incomum naquela quantidade, tá? Então, é só porque, assim, se a gente falar, eu vou comer uma bacia de pipoca a gente já come de pote grande, né? Então, não é necessariamente isso que a gente está falando. Então, algo que seja incomum para aquele tipo de alimento. Então, essa compulsão alimentar que é acompanhado por cessão de perda de controle em relação à ingestão e o comportamento de querer compensar de forma inapropriada aquilo que você está ganhando de peso. Então, por exemplo, as pessoas que depois de comer muito, elas buscam laxantes, elas induzem o próprio vômito, elas fazem muito exercício para compensar aquilo que elas comeram, e tudo isso sempre pensando, gente, fora do comum. Não vou nem usar a palavra fora da normalidade, né? Porque discussões longuíssimas sobre o que é normal, mas sobre aquilo que comumente a gente faz, né? E a gente também tem as questões também em bulimia, né? De percepção corporal, de autoimagem também distorcidas, né? E aí, a gente conversando aqui, acontece, às vezes, Júlia, acho que com muita frequência. Para mim, pro Rodrigo é psiquiatra, mas já foi terapeuta também, né? É ainda, Rodrigo? Você ainda sou terapeuta. Ainda é terapeuta. Eu comecei na psicoterapia analítica junguiana, né? E até sou da terapia cognitiva comportamental, então é uma coisa que eu acredito muito, né? E agora tô aí, psicologia positiva, mindfulness. Na verdade, até conversando com um amigo meu, psicólogo, né? Eu falei, rapaz, eu vou acabar fazendo a faculdade de psicologia, né? Aí depois ele falou, rapaz, não adianta não, porque você gosta da psicologia clínica, você vai ter que ter todo o resto na faculdade. Não, faz isso não. Continua com uma boa pós aí que tá tudo certo. Sou e adoro, assim, adoro. Legal. Mas assim, pra gente, vem casos, Júlia, diretamente da pessoa, às vezes até com um diagnóstico, sabe? Falando assim, não, eu tenho depressão, eu tenho crises de pânico, a pessoa ela já vem assim, sabe? Totalmente angustiada e transtornada. E aí eu fiquei pensando, uma pessoa que tem questões alimentares a ponto, né, da gente tá beirando aí um transtorno, ela procura nutricionista, ela fala, Nutri, eu tô parando de comer, eu tô comendo compulsivamente, ou só vem os casos que nem você acabou citando, né, que vem só a pontinha do iceberg, alguma coisa ali? Depende. Atualmente, vou dizer assim, do ano passado para cá, o que eu tenho observado, né? É um aumento grande dos casos, sobretudo nos adolescentes e adultos mais jovens, de anorexia mesmo, tá? E acho que isso tudo é decorrente mesmo do processo pós-pandemia, onde a gente teve muito isolamento, onde a gente não teve tanto acesso, né, aos meios de diagnosticar, de lidar e de ajuda, de buscar apoio. Além disso, um acesso surreal às redes sociais, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, como essas redes sociais influenciam muito nessas questões. Então, eu tenho tido, sim, muitos diagnósticos muitos pacientes, que já chegam com o diagnóstico de uma anorexia, de uma bulimia, de uma compulsão. Entretanto, eu tenho buscado muito o acompanhamento nutricional, pessoas que estão ali, naquele comer transtornado que eu falei, que já percebe que a relação com a comida está conflituosa, porém, muitas vezes associa o seu excesso de peso e o seu ganho de peso a essa relação conflituosa, se colocando no lugar de que
é viciada em doce, não tem controle sobre o que come. É importante, você trouxe aqui, falou um pouco sobre a compulsão alimentar, e eu sempre gosto de esclarecer, né? O diagnóstico em si da compulsão alimentar, ele tem critérios, porque hoje em dia já se banaliza muito, as pessoas falam, eu tenho compulsão por doce, eu tenho compulsão por pão, eu tenho compulsão por pizza, e isso me preocupa, porque eu digo assim, quando a gente banaliza certos comportamentos, a gente dificulta o diagnóstico precoce, a gente dificulta a criação de políticas públicas para tratar aquela questão, né? Então, toda vez que eu vejo alguém falando isso, eu brinco, eu digo assim, ó, pode ser no meu consultório, pode ser num ponto de ônibus, eu vou parar e eu vou explicar à pessoa que aquilo não é compulsão alimentar, né? E eu digo sempre assim, para quem tem uma mentalidade que busca restrição alimentar o tempo todo, que acha que deve restringir por qualquer motivo, ou buscando emagrecimento, ou com o discurso de que é em prol da saúde, ou um discurso de que não deve engordar, vamos dizer assim, para quem tem uma mente restritiva, 3 brigadeiros é uma compulsão alimentar. Porque na ideia da pessoa, ela não deveria comer, ela precisava restringir. E ela perdeu o controle na cabeça dela, e ela não conseguiu resistir a 3 brigadeiros numa festa de aniversário. E aí sai muitas vezes com esse discurso de que eu tenho compulsão quando eu vejo brigadeiro, porque comeu 3, né? Então é muito importante quando você traz de que é uma certa quantidade de ingestão, né? Que comumente um indivíduo não consegue comer, ou que venha muitas vezes associada à sensação de culpa, de frustração, de fracasso, um sentimento emocional, né? Desconfortável. Então é diferente. E para mim tem chegado muito no consultório esses casos, né? De que eu tenho compulsão por doce, eu estou com compulsão alimentar, e na hora que a gente vai avaliar é justamente esse comer transtornado, porque deseja e quer restringir ou algum grupo alimentar, ou algum alimento específico, e percebe que no dia a dia e na rotina não é possível ter esse controle absoluto. E aí, quando se depara em não conseguir esse controle, aí classifica de que tem uma compulsão, de que tem um exagero, que tem um comer emocional, que o meu problema é o doce. Então, tem chegado muito para o meu consultório também esses casos do comer transtornado, e aí quando a gente vai avaliar, às vezes tem sim uma bulimia, às vezes tem sim uma compulsão alimentar mesmo, de diagnóstico mesmo. Então, é meio misto, sabe? Mas nos últimos 2 anos eu tenho recebido muitos casos de adolescentes, que já vem encaminhado ou pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, já com diagnóstico mesmo de uma anorexia, ou no início do tratamento, ou já no meio do tratamento. Essa colocação de Júlia, isso é tão importante, né? Porque a gente vive esse momento de muita banalização mesmo, né? Assim, às vezes se critica muito, né, a questão diagnóstica e tudo, mas assim, a gente ter algum nível de padrão, ele é importante, porque senão vai depender muito do nosso dia ou até das nossas experiências de vida, né? Então, sei lá, de repente eu tenho uma questão maior com a compulsão alimentar, então a chance de eu sair dando diagnóstico, se não tiver de fato parâmetro, acaba sendo muito maior, inclusive até abarcando pessoas que não teriam necessariamente essa condição. Então, uma coisa assim, que como eu falei, né, a CID-11 ela é mais clínica, o DSM ele é mais duro em relação, por exemplo, tem uma das categorias lá de compulsão que eu acho bem curiosas, assim, ó, é o seguinte, compulsão, vamos lá, pra gente definir o que seria uma compulsão. Em menos de 2 horas, você vai comer excessivamente mais determinada coisa quando comparado com a maioria das pessoas. Ele usa a palavra excessiva e maioria, assim, não é como a Júlia falou, não é comer 3 docinhos, né? Agora, Júlia, assim, se uma pessoa em meia hora pega 3 latas de brigadeiro, tá vendo? Todo mundo balança a cabeça, é uma coisa que você não teria dúvida. Tá entendendo? A compulsão, ela tem uma coisa que não tem dúvida, sabe? Assim, é uma coisa que isso é tão forte que, por exemplo, uma das características, quando você vai para o segundo critério, assim, dentre várias, a pessoa fica com vergonha, então ela vai fazer isso sozinha, escondida, né? Então, assim, tem toda uma característica para a gente ir nesse lugar da compulsão. E, infelizmente, essa banalização que só atrapalha, a gente vê, por exemplo, em outras situações também você acaba vendo isso, né? Então, essa banalização você acaba vendo diversos diagnósticos, você vê, né? Com essa coisa de você achar que a pessoa, sei lá, depressão, ansiedade, né? Então, a pessoa tá triste, aí acha que tá em depressão. Quantas vezes, assim, no consultório, a gente tem que simplesmente explicar o que é uma emoção negativa. Eu tava aqui com um exemplo que agora veio, que me faltou, mas agora veio, que é muito comum. Olha, isso é muito comum. São 2 coisas, memória,
né? A pessoa chega, eu tô com problema de memória. Né? Assim, é tanta coisa que você olha pra memória, você fala, não, às vezes a gente pensa que memória é igual ao computador, né? Memória do computador, que você entra, não, ela é uma coisa que você fragmenta e depois no segundo momento você junta de novo. Então, enfim, a chance de não ser exatamente o que aconteceu é muito grande. Ou a gente tem uma expectativa sobre ela muito elevada que não é real, entendeu? E outra coisa é a atenção. Né? Então, não, eu tô com problema de atenção porque eu não tô conseguindo estudar. Quando você vai ver como é que você estuda, eu leio a página uma vez e estudo. Eu falei, para fazer uma aula de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, eu levo 4, 5 horas. Como é que você quer ler um negócio e já saber tudo que tá na aula, né? Então, assim, aí é por isso que é importante o critério. É por isso que quando você vê, é isso, isso, isso. Não, realmente acontece um quadro como esse de comer 3 negocinho de doce de leite, sei lá, ou 4, uma vez na semana, 2 vezes. Isso é, inclusive, critério de gravidade para um quadro de bulimia, né? Uma outra coisa também, escutando daqui, né, assim, quem é que a gente manda lá para a Júlia, né? E é por isso que é bonito a gente ver isso como uma questão que você vai de um polo ao outro, assim. Então, por exemplo, na anorexia, o paciente em si, ele não necessariamente acha que aquilo é um problema. Tá? Aquilo ali ele acha que ele está correto naquela forma de ver, realmente ele olha para o espelho e tem uma alteração dessa imagem, sabe? Eu tenho um caso assim que é muito emblemático para mim, que era de uma senhora que ela queria que ela tivesse 50 quilos, é isso. Sabe? Que era o peso. Quando você vai na história, é bem interessante. É o peso que ela tinha no final da adolescência dela. Então tem toda uma coisa idílica de remeter pra lá. E ela de fato consegue manter isso, mas a custas absurdas, entendeu? Assim, de restrição, né? De abrir mão de diversas coisas. Então, assim, pegar essa paciente, né, uma paciente que ela não vê um problema nessa relação com a comida, inclusive muitas vezes até se orgulha, porque é uma pessoa que tem capacidade de dar conta, enquanto os outros não têm essa capacidade, né, e tal. Então é muito difícil, e aí é um trabalho de terapia, é um trabalho com a própria Júlia na nutrição, que tem essa pegada mais da terapia cognitiva, de tentar mostrar que não necessariamente aquela interpretação da realidade dela é uma realidade, é só uma forma que ela está interpretando aquela realidade. Então a gente vai ter que trazer cenários alternativos para aquela realidade dela. Então essa paciente, até num caso leve de anorexia, assim, já vai ser uma paciente muito complexa para Júlia, entendeu? Já vai ser uma paciente que não vai... E aí, assim, Rafael, eu tenho que falar um pouquinho de Júlia, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive eu quero ser o paciente dela, eu tô ainda treinando para ir, eu sei de casais que vão para ela, porque não é aquela coisa de chegou, tá aqui, ó, você vai comer isso, não é assim. Entendeu? Não adianta. Você pegar com a paciente, já falou certo, chegou na saída da sala, vai rasgar aquele papel e jogar fora, entendeu? Tem que entender onde é que a gente vai poder entrar com isso. Aí quando você já vai porque aqui como a gente tá falando de anorexia e bulimia, né? Como eu falei, tem um contínuo nisso. A bulimia ela vai já para outra esfera. Então, assim, tanto é que o critério maior é a compulsão, é aquela coisa do não se conter. Olha como é diferente, né? Assim, um se orgulha por conseguir, o outro fica triste por não conseguir, né? Então, assim, ela vai e aí ela tem aquele euforia, ela tem aqueles sentimentos, às vezes é para lidar com emocionalidade negativa, são 1001 motivos, e aí, de repente, ela se dá conta do que fez, e aí se culpa, e aí vai ter a purgação, vai ter 1001 coisas que ela vai estar fazendo. Essa paciente, quando vai para o consultório, ela enxerga aquilo como um problema, na maioria das vezes, ela tem uma alteração de imagem corporal, tem tudo isso, mas ela vê que aquilo é um problema. Então, é uma paciente que, né, na tábua, quando você vai ver a questão da motivação, é uma paciente que já vai um pouquinho mais motivada para o tratamento. Né? Então, assim, o trabalho aí vai ser um pouquinho diferente. Então, tem casos e casos. Então, é muito curioso, assim, quem é esse cara que vai sentar na frente da nutricionista para trabalhar essas questões, entendeu? Só um exemplo, né, que vocês falaram assim que é fácil, né? É fácil a gente ver quando é algo que destoa, né? Que é o comer 3 brigadeiros e comer 3 latas. E foi engraçado que quando você comentou, Júlia, me encheu de água a boca e eu nem sou a pessoa do doce. Você falou assim, comer 3 brigadeiros seguidos. Eu falei, facilmente consigo. Tava assistindo Masterchef ontem, tinha a prova do brigadeiro, eu olhei e falei, nossa, queria muito comer. E aí quando, não sei se foi você, Júlio, o Rodrigo falou assim, 3 latas, eu imaginei aquela lata de brigadeiro pronto, e aí eu senti o doce tão forte, tão enjoativo, porque de quantidade é muito grande, gente, a gente sabe quando é a diferença. Todos nós aqui conseguimos comer 3 brigadeirinhos, né, da pessoa
da super dieta, né? Chamar aí a Graciane Barbosa lá até a pessoa mais glutona, a gente sabe a diferença. E pensar assim, né? A gente falou que ela é multifatorial. O que é ser multifatorial? Então a gente tem uma questão com muitas aspas e bom senso, genética. Não quer dizer que você nasce. Eu já nasci com anorexia, bulimia. Mas a gente tem sim uma predisposição, uma predominância na família, alguma coisa que pode despertar. A gente tem fatores pessoais, individuais, da sua história de vida, como que você, ao longo da sua própria história, você se relacionou com comida de alguma forma, e a gente tem, o que a gente já foi citando, vários pontos sociais, que foi o que a Júlia até comentou acho que de rede social, adolescente, né, a questão de imagem, assim, de beleza, e aí eu coloquei um ponto na pauta, né, para os nossos convidados, assim, quais são os fatores, né, que motivam, que levam a pessoa até isso? E eu vou até mudar um pouco a pergunta, que é, vocês acham que se a gente tirasse televisão e rede social, a gente diminuía a incidência? Júlia, pode ir. Olha, o Rodrigo só jogou pra frente, falou, me dê tempo pra pensar. A batata quente chegou no meu colo. Ainda edita tudo, viu, Júlia? Edita tudo, então fique tranquila. Vamos lá. Pensando de uma maneira assim, bem geralzona mesmo na minha ideia, eu acredito que a gente iria diminuir os riscos. Não sei se diminuiríamos efetivamente, né? Porque acho que essa resposta é mais difícil. Mas os riscos eu sei que sem dúvida. Não vou aqui demonizar, vamos dizer assim, única e exclusivamente as redes sociais. Porque nós temos redes sociais há pouco tempo, relativamente, e a gente sabe que temos os transtornos alimentares há muito mais tempo, né? Eu acho que o principal seria a cultura da magreza, a cultura da beleza, e que isso atualmente é muito mais forte, muito mais intenso, mediante a facilidade das redes sociais, a facilidade e a rapidez que as informações, elas acessam, né? As pessoas, chegam até as pessoas. Hoje eu digo assim, que a gente nem mais procura, a informação chega até nós, né? Então, acredito sim, que se a gente não tivesse, eu nem sei se acabar com as redes sociais, ou se a gente não tivesse tanta barbaridade, tanta coisa assim solta nas redes sociais, eu acredito sim, viu? Como eu falei para vocês, nos últimos 2 anos eu tenho recebido muitos adolescentes, e gente, é assim, incrível, como na hora que a gente vai conversar, que a gente vai tentar entender como tudo começou. Muitas vezes tem um gatilho, tem um trauma, tem alguma vivência que faz começar, mas tudo é muito potencializado entre as meninas por conta do Instagram, do TikTok, porque lá é onde está disseminado aquilo que eu falei, né? A pessoa magra, ela é feliz, a pessoa magra viaja, a pessoa magra ama e é amada. Valesca tem uma fala, né? Uma teoria que é bem bacana, que é sobre a prateleira do amor, e que isso é muito forte entre nós mulheres, né? De que a mulher branca, a mulher alta, a mulher magra, ela tá ali no nível da prateleira ao alcance dos homens, né? E quem está fora desse padrão, ou está mais acima, onde precisa de um certo esforço para ir ali buscar, ou está na prateleirinha ali embaixo, escondida, que não é vista. Então, à medida que as próprias redes sociais ela impulsiona e ela coloca isso escancarado, né? As pessoas postam ali o belo da sua vida. E aí associa-se, né? A magreza com viagens, a magreza com ostentação, com felicidade. E acaba que as adolescentes vão muito nesse meio. Eu tenho uma paciente atualmente, ela tem 14 anos, e assim, foi muito doloroso para mim escutar, né, dela nessa sessão nossa, uma menina que não tem o hábito de ir em festas, nunca flertou, nunca escolheu nenhum pretendente para dizer que foi preterida, mas ela já tem no pensamento dela que para ela conseguir um namorado, ela precisa vestir P, que para ela ter amigos e ser convidada, e ser bem vista, e ser valorizada, ela tem que pesar um certo número, e ela não pode vestir o M que ela veste.
porque ela acredita que é mais fácil fazer amizades, que é mais fácil conseguir relações quando a pessoa é magra. Então, isso é passado aonde? Isso é passado nas redes sociais, porque tem essa associação, né? E tem redes que têm isso mais, de uma forma mais pesada, né? E isso, respondendo sua pergunta, não posso dizer que a gente acabaria com os transtornos, mas eu acho que a gente reduziria muito os riscos, as incidências, e talvez fosse mais fácil o manejo, porque a gente não estaria remando contra a maré. Eu adorei a sua resposta, pensando até que acho que demonizar as ferramentas não adiantaria nada, porque em 1920 as pessoas já se olhavam e tinham o que era belo e o que não deveria ser. E me trouxe quando você falou da questão cultural, né? Um exemplo que tem uma colega de trabalho que ela mora numa ilha aí na Bahia, Ilha de Boipeba. E a rotina dela, além do trabalho, ela surfa, ela joga futevôlei, e aí as pessoas com quem ela está interagindo, todas elas estão naquele meio, todas elas estão com um corpo que, naturalmente, fazendo mais exercício, como é o prazer delas, né, diário, tem ali um corpo mais atlético. Ela disse uma vez que uma colega viu e falou assim, nossa, mas você só anda com gente, entre aspas, né, bonita, né? Parece que todo mundo é assim, mas não, é porque o grupo dela, naquele contexto muito específico, as pessoas são assim, né? Até, sei lá, se for pegar eu e meus amigos que jogamos videogame, a taxa de sobrepeso vai reinar, gente, porque o nosso hobby, infelizmente, pode proporcionar... Eu tô usando um exemplo hipotético, acho que eu sou o único sobrepeso do grupo, mas... alô, Júlia, vamos ajudar a gente também. Vou entrar na fila junto da agenda aí com o Rodrigo. Mas dependendo do tipo de recorte que você tá olhando, as pessoas, né? E aí, óbvio, que aí sim, a gente tem uma parcela de rede social, televisão, mídia, que vai escolher a dedo aquelas pessoas. Então eu quero essa pessoa X para estar aqui e eu vou falar que ela é muito bonita. E assim a gente coloca uma verdade que entra dentro da cabeça da sua paciente de 14 anos. Isso tem um ponto assim que chama, uma coisa importante, até falando até a gente para adiantar um pouco assim, a questão própria, até a forma de tratamento quando você olha para as questões da própria TCC, né, assim, não é que a gente vai negar determinada situação, mas assim, entender e mostrar que a gente pode ter outras nuances, né, então, tá, tem uma questão aí, você tem um sobrepeso e tal, mas quais são suas outras potencialidades? O que você tem além disso? Né? E essa forma de entender que, não, é isso, a gente vai ter coisas diferentes das outras pessoas, e aí você vai, a partir da sua potencialidade, você vai começar a se inserir em determinado grupo, e a partir daí as coisas vão estar acontecendo, entendeu? Uma coisa, assim, que eu vejo, assim, quando eu tava falando, as redes sociais, realmente, assim, Barbie já tava, né, Barbie, se eu não me engano, em 1940, 30, já tava começando com aquele... E o exemplo da Barbie é muito curioso, porque é um corpo impossível, né? Assim, as medidas dela para o ser humano, elas não têm um nível de possibilidade, né? Assim, de acontecer. E a gente pode pegar esse parâmetro e trazer para as próprias redes sociais. Eu sou alguém, assim, que venho há muito tempo já batendo nisso, né? Assim, eu acho que, não das redes sociais, mas as telas, de maneira geral. A gente está falando, talvez, de hoje, da maior dependência de comportamento que existe, né? É de graça, é acessível, é um ladrão de dopamina, né? E o que está fazendo uma geração inteira, né, sofrer as consequências. No consultório a gente vê isso, é uma coisa absurda, assim. E pegando o recorte das redes sociais, que é uma coisa que ainda é mais maldosa, né? Quando eu escuto a Júlia, o Rafael, assim, que, além de tudo, né, daquela vida que é mostrada, que é um corte, né, é um determinado frame da vida, muitas vezes ela nem real é. Então, assim, não é que você tá pegando vidas reais e que tem momentos maravilhosos e a pessoa corta um momento maravilhoso. Não é isso, né? Não sei se você já viu um meme aí antigo da internet, fala, meu psiquiatra me acompanha nas redes sociais, eu sou esse cara.
tá? Então, assim, eu tô lá, eu vejo os pacientes postando, quando vai pro meu consultório, né, fotos lindas, maravilhosas, coisas maravilhosas e tal, e chega no consultório e fala, tá, e aí, o que aconteceu, né? Naquele dia lá, tava tal coisa, tava com foto tão boa, ela falou, eu precisava me olhar de algum outro lugar, sabe? Assim, então, muitas vezes, para além, né, de ter até uma questão mercadológica, é só irreal. Né? Assim, tem alguns vídeos, se não me engano, no Instagram, no TikTok, tem uns vídeos bem interessantes que você pega essa coisa dos filtros, né? E aí a pessoa vai tirando filtro, quando vê uma pessoa completamente diferente. Hoje a gente está vivendo esse problema, né? Que as pessoas são conhecidas nas redes e ficam com vergonha até de sair no mundo, ir numa festa, ir na rua e a pessoa se apresentar e não ser aquela pessoa que está nas redes sociais, né? Isso já está tendo diversos casos, por exemplo, nos encontros do Tinder, né? Que você tá lá, aí vai sair com aquela pessoa que você conheceu no Tinder, foi no Instagram e viu que a pessoa era... E aí quando vai ver no mundo real, não é nada daquilo, entendeu? Então tem esse mundo do filtro. Então o problema, que eu acho que é aí uma questão das redes, é porque você amplia isso para o planeta inteiro, sabe? Assim, é um negócio de uma ampliação absurda. Parece que então todo mundo é bonito e feliz, exato, e magro e atlético. Isso. E Rafael, assim, a nossa cabeça, do ponto de vista evolutivo, né? Aqui a gente está falando até da própria psicologia evolutiva, assim, a gente não está preparado para lidar com o mundo inteiro. A gente tem uma coisa de uma comunidade, no máximo 100 pessoas. Até pra gente ver se na nossa cabeça passou de 100, a gente não sabe dimensionar 100 e 1 milhão. Sei lá, entendeu? O que é isso? Não dá pra dimensionar essas coisas. Então a gente não tá nem preparado do ponto de vista biológico para lidar com isso. Então é melhor se fazer é realmente sair disso. Você vê quando você vai para a Organização Mundial de Saúde, recomenda 2 horas por dia de telas. O Brasil, a média é 7 horas e meia de tela. Nós somos o segundo país no mundo de telas digitais, certo? Então, assim, a gente está falando hoje aí de um problema que, primeiro que assim, né, antigamente demonizava o traficante na esquina, alguma coisa do tipo, só que agora você vai demonizar quem? Né? Steve Jobs, vai demonizar quem nessa história? Não dá. Steve Jobs entendeu? Já faleceu, então, a gente tem que demonizar o Elon Musk. Elon Musk, essa galera, como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? É difícil, né? Eu vejo que às vezes quando eu falo qualquer coisa disso, meus vídeos vão um determinado tamanho e não vai. Se eu falar sobre isso, até bom, editor, aí, se você quiser cortar, você corta, viu? Porque não vai pra longe, velho. Não, é impressionante. Mas é que impressionante. Dói assim, né? E usando um exemplo, né, de como a gente tem essa visão mentirosa, vou trazer um exemplo meu. Gente, eu odeio fazer exercício físico, mas assim, eu acho muito incômodo, muito chato, é sempre uma tortura, e durante também. E aquela sensação de uau, endorfina, que libera depois, eu não sei, acontece muito de eu sair irritado de um exercício, então eu não sei exatamente o que acontece. Porém, a saúde nos obriga, né, se a gente quer viver mais e melhor, que a gente faça. E eu me organizei para isso, e agora eu estou correndo muito bem. E aí eu estou fazendo corridas de 8, 10 quilômetros, me preparando para uma de 18 no final do ano. E as pessoas comentam comigo e elas acham que eu exagero. Né? Assim, nossa, né? Mas você gosta, você tá brincando. Mas eu vi lá, você postou. E aí eu fico pensando, eu devia não ter postado. Né? Eu devia não ter postado. Teve um dia que um amigo me perguntou a velocidade que eu corria lá, o pace lá, né? O tempo que você faz, o quilômetro por minuto. E aí eu olhei no meu aplicativo e falei, é tanto. Ele, uau, você está indo muito bem. E aí eu falei, caramba, nem sabia. Quando eu fui ver, era o melhor. Eu acho que eu nunca mais fiz aquela coisa. Foi a minha melhor e eu nunca mais cheguei naquilo. Então ele pegou a pior referência. Mas até quando... Esse exemplo é assim, até quando a gente não quer mentir nas redes sociais, a gente mente. Porque eu nunca escondi que eu não sou um atleta. Você que vai me seguir no Instagram, que me segue no Instagram, você vai achar que eu tô indo muito bem, mas, gente, eu faço muito cansado. É muito difícil ainda. Tem gente que gosta mais disso aí, né? Mas até quando a gente não quer mentir, a gente mente. A gente se engana, né? E tem uma coisa, Rafael, eu estava ouvindo o Rodrigo falar e agora quando você falou, me veio de novo na mente, né? Às vezes a gente não quer mentir, às vezes a gente não quer gerar comparações. E no âmbito da alimentação e da restrição, isso é extremamente perigoso. Fazendo análise com o que você trouxe no início, que é a questão das possibilidades, da vivência de cada um, das rotinas de cada um.
Se a gente pegar aqui a grosso modo, se tem lá uma pessoa na rede social que ela posta um café da manhã, onde ela está comendo, sei lá, fruta, um café com leite, 2 cubos de queijo, né? Um adolescente, um jovem, ou até uma pessoa, né, adulta mais velha, que não tem esse discernimento, começa a praticar isso aí. E aí ela vê que aquela pessoa é magra, mas ela está comendo a mesma coisa e ela não está emagrecendo. E aí começa a restringir cada vez mais. Mas ela não sabe que aquela pessoa que postou, né, dorme 10 horas por dia, malha 3 horas na academia, depois faz mais uma aula de não sei o quê, tem condições de fazer uma massagem disso, uma massagem daquilo, e pratica yoga, e está relaxada. E quem está aqui fazendo a restrição, né, não tem tempo para malhar, porque 5 horas da manhã tem que estar pegando o busão para ir para o trabalho, trabalha o dia todo, volta às 20 horas, para ainda ter menino, marido, casa, comida para fazer, e acha que é só a restrição. Então, muitas vezes, começa daí. Você vê aquela imagem, congela que aquilo ali foi a única coisa que levou para aquele resultado. E aí você começa a fazer a restrição. Eu atendo muitas adolescentes que falam, comecei assim, seguindo fulaninha, que postava fazendo exercício e comendo e restringindo certo tipo de alimento. E aí, no início, surtiu um efeito. Fisiologicamente, o nosso corpo reduz a taxa metabólica da gente, né? Sim. Então, a gente começa a perder menos do que a gente perdeu. Não é à toa que as pessoas falam assim, eu comecei uma dieta, menina, perdi 5 quilos, parei, não consigo perder mais. Porque é a resposta do nosso corpo, né? E aí começam a fazer exercícios mais exaustivos, restrições mais severas, né? Porque congelou, que a única coisa que levou aquela pessoa, aquele corpo, foi ela comer menos e se exercitar mais. Aí não condicionou a genética da pessoa, o estilo de vida, o quanto dorme, o quanto faz atividade física, que atividade física é essa, se utiliza outros métodos estéticos para turbinar o seu processo, né? E a gente começa a comparar a vida da gente com uma fotografia, com um recorte de um momento. E isso é muito perigoso. Então, não sei se é acabar com as redes sociais. Talvez a gente polemizar e discutir mais o papel das redes sociais e como isso acontece, né? De fato, como a gente vê hoje, muita militância mesmo de dizer assim, não compare a sua vida com o que você vê nas redes sociais. Aqui, né, é só um recorte. E tende a piorar, gente, porque com a inteligência artificial hoje existem muitos perfis que não são reais. Tem gente, mas a gente vê vídeo. Tem vídeo de IA, né, da inteligência artificial, uma imagem criada pelo IA, interagindo com uma pessoa real. Então, cada vez está mais difícil de você perceber, né, se aquele perfil ele é real ou não é. Então, uma imagem de uma pessoa criada pela inteligência artificial, entre estação de metrô, faz tudo, gente, tudo. Então, é mais difícil. E a gente começa a fazer comparações, assim, bem difíceis de se concretizar. Então, se a gente não começar a discutir, a polemizar essas questões, a gente vai ter muitos mais transtornos. Não só alimentares, mas no âmbito do transtorno mental, isso vai crescer muito, a progressão é muito grande. Ótimo. Inclusive, nós 3 somos inteligência artificial, gente. Este podcast está sendo patrocinado pela OpenAI. Brincadeira. Meu Deus. Adoraria para eu poder não ter que trabalhar, né? As pessoas ficam falando que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. Por favor, não quero, mas eu quero ganhar sem trabalhar. Mas isso não vai acontecer, né? Esse é o detalhe, viu? Você tá aí falando, mas quem falou que vai ter a parte que você vai ganhar? Não, se alguém estiver trabalhando aí, tá ok, né? Mas certo. Eu queria saber, vamos começar com o Rodrigo, né? Acho que uma pessoa, beleza, você identificou até certo ponto um quadro de anorexia, bulimia. Como que é a conduta dentro da psiquiatria? Assim, como a gente falou do início, é de fato algo multiprofissional, assim. Por exemplo, tem que fazer a estratificação de risco daquele paciente, né? Isso é uma coisa muito importante, para além do diagnóstico, que é uma coisa logo muito basal, mas assim, estratificar o risco. Como eu disse logo no início, a gente está falando de números que podem ser números muito graves e muito sérios, entendeu? Então, às vezes, como os pacientes às vezes escondem o tamanho do problema, né, o real problema, às vezes
é a questão do iceberg aí que Júlia estava falando. Às vezes, quando a família vai pensar alguma coisa, tá só no início do problema. Quando você vai ver, a situação é muito mais mergulhada. Então, você precisa fazer uma avaliação clínica, né? Porque, por exemplo, se tiver um distúrbio eletrolítico, tem pacientes que não comem mesmo, assim. Então, você vai precisar de uma unidade. E o curioso é que, assim, a gente não está falando nem um internamento em unidade especializada em psiquiatria. Às vezes, você precisa botar o paciente num hospital mesmo, geral, onde tenha todo um suporte para você poder estabilizar esse paciente e a partir daí você ir galgando meios menos intensivos. Então, unidade já especializada, depois um hospital dia e aí um acompanhamento mais ambulatorial. A coisa é tão importante, Rafael, que às vezes, mesmo mesmo você fazendo essa alimentação, você tem questões com a realimentação. Né? Então, pacientes com quadros de nutrição mais graves, né? Quando eles têm essa realimentação, esse aporte calórico novo, pode gerar questões muito sérias, por exemplo, com fosfato e tal, e aí pode ter outras questões também importantes. Já pensou você fazer uma coisa dessa, ele está dentro de casa, com pai e mãe, não saber direito como lidar com uma situação como essa. Então, uma coisa que tem que ficar aqui é que os transtornos relacionados com a alimentação, eles podem ser potencialmente muito graves. E a gente precisa ter esse olhar ampliado, tá? Então, assim, você, psicólogo, né, que está aqui acompanhando e que vai estar pegando, tiver com um paciente como esse, abrace outros profissionais, entre em contato, tenta fazer uma avaliação clínica com psiquiatra, com nutrição. Quanto mais gente você puder botar para poder discutir essa situação, melhor para esse paciente, entendeu? Então, é muito importante a gente estratificar isso. Tanto é que quando você vai ver a classificação, tanto no DSM quanto no CID, eles botam muito até, assim, a gente geralmente tem o leve, moderado e grave, né? Os transtornos tem um extremo. Assim, você tem até uma 4ª classificação de gravidade, que você vai lá pro extremo, sabe? Então é muito importante a gente ficar de olho nisso, tá? E para você, Júlia, chegou o caso, que nem você falou que chegou alguns. Como que é a sua conduta? O que na prática, assim, você faz? Vamos lá. Eu acabei não falando, né, lá no início. Eu trabalho com abordagem da nutrição comportamental há cerca de 4 ou 5 anos, mas eu adentrei no mundo da saúde mental porque eu trabalhava no hospital clínico universitário e eu tinha sido recém-contratada, digamos assim, para fazer a preceptoria da residência e, obviamente, tinha residência na época, começava a residência de nutrição em saúde mental. E a psicofobia era bem grande entre os meus colegas, e minha também, não vou mentir, né? A gente não tinha noção. Eu saí da faculdade sem ter noção do poder da nutrição relacionada com saúde mental. Era aquela ideia, sobretudo para os pacientes que estavam internados, que era meio que alimenta e porque não tem muito o que se fazer, né? Era quase que uma alimentoterapia. E foi assim que eu adentrei ao mundo da saúde mental. Eu costumo dizer que é a saúde mental que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, né? Porque foi assim que eu adentrei, eu recém-contratada, ninguém queria ir. Também eu sou uma pessoa que eu não fecho muitas portas, sabe? Então, assim, ninguém quer ir, não. Me mande, que eu adoro desafio, bora começar do zero e vamos ver no que vai dar. E foi aí que eu fui abrindo, né? Muito para os transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. Lá internavam muitas pacientes, como o Rodrigo falou, com anorexia, porque era um hospital clínico, a gente tinha uma enfermaria de psiquiatria feminina. E então eu tenho um pouco dessa bagagem, desse internamento. Logo depois eu fui trabalhar também em uma outra unidade de internamento integral, aqui em Salvador, e que a gente também recebia casos, né, desses. E atualmente eu trabalho mais ambulatorial. Então, eu vou falar um pouco de como é que a condução hoje, né? A primeira coisa que eu sempre digo e falo para as minhas colegas quando querem discutir casos de transtornos alimentares é que a gente precisa fazer uma avaliação mais bem minuciosa, né? Porque essa avaliação é que vai nos dar o norte, vai nos dar as informações pertinentes para a gente saber, de fato, se a pessoa pratica um jejum intermitente ou é adepta ao vegetarianismo, por questões mesmo mais sólidas ou tem essas ideias, né, perpassadas com relação à alimentação, à restrição, ao emagrecimento. Então, eu diria assim, que essa avaliação, essa anamnese inicial, ela é minuciosa. Eu gasto cerca de 1h30, 2 horas com o paciente no primeiro momento, porque eu investigo tudo. Se vier com esse diagnóstico já de anorexia e de bulimia, então, de qualquer transtorno, eu vou além. Ali eu já mergulho, né, de como é que começou, o que foi que impulsionou, como é que tudo aconteceu. Às vezes, temos muito disso aqui. Aqui eu tenho recebido, as adolescentes que eu recebo, é muito nesse perfil. Como eu falei, assim, começa com um caminho de
querer estar mais saudável, comer de forma mais saudável, estar mais bonita. E na maioria das vezes, quando os pais percebem esse movimento, obviamente, quer comer melhor, mais saudável, vamos receber uma orientação de um profissional. E aí chegam muitas vezes para os colegas que não têm a menor noção de transtorno alimentar. E aí, se não tiver essa noção, potencializa o transtorno. Na maioria das vezes eu recebo assim, potencializado. Porque aí o colega começa, faz um plano. Se o objetivo da pessoa é emagrecer, ele faz um plano para o emagrecimento. Ele faz um plano restringindo. E muitas vezes ensina, sabe, a dicotomizar, demonizar certos nutrientes. Não, isso aqui é muito rico em carboidrato, isso aqui tem muita gordura, coma proteína. E isso vai potencializando, né? E aí, muitas vezes, quando os pais chegam e falam assim, eu não sabia, eu não percebia, e aí eu levei para uma pessoa que não era especializada. Então, hoje em dia, inclusive, eu vou falar de novo do meu grupo do GATAB, né? Que a gente está se tornando associação. O nosso objetivo é exatamente esse. O ano passado nós fizemos uma ação na semana de conscientização dos transtornos alimentares. Esse mês a gente está fazendo durante o mês todo, que é justamente conscientizar principalmente os profissionais de saúde e as pessoas que estão mais próximas, né, os pais, professores, em conseguir identificar sinais precoces, para que a gente possa conduzir e tratar antes de se instalar um transtorno. Mas voltando para o que você me perguntou, né? Então, seria isso, essa avaliação. Eu trabalho com abordagem da nutrição comportamental, então eu trabalho com uma série de ferramentas onde ali a gente vai identificar se esse comportamento dessa pessoa é exclusivamente por conta do que a gente chama de uma mentalidade de dieta, dessa mentalidade restritiva, dessa ideia dicotomizada, se existe ali a dificuldade de lidar com as emoções e que isso muitas vezes também perpassa e é condicionado para a busca da comida. Como é que está com relação aos sinais de fome e de saciedade? Se a pessoa consegue reconhecer mesmo, é incrível como as pessoas não sabem identificar os seus sinais de fome. A grande maioria das pessoas acha que só sente fome quando o estômago ronca, né? E na maioria das vezes já rolou uma impaciência, já rolou uma perda de foco, já rolou uma dor de cabeça, tanta coisa veio antes. Então isso também é fundamental, que a pessoa... O comer, ele é intuitivo, gente. A gente nasceu onde a gente sente fome e a gente era alimentado. E ao passar dos anos, a gente vai perdendo essa conexão, justamente porque vem muito essa mentalidade de comer de 3 em 3 horas, pode isso, não pode aquilo, evite isso, não pode beber líquido, e a gente vai robotizando uma coisa que é tão intuitiva, né? Que é tão nosso, então faz parte também da minha avaliação. E eu perpasso muito as crenças, tá? As crenças com o comer, com a comida, com o corpo. Rodrigo falou muito da questão da gente trabalhar de forma multidisciplinar. Eu não consigo, eu falo para todo paciente que chega, faz terapia? Faço, preciso do contato do seu terapeuta. Faz terapia? Não. Vai fazer. Eu não tenho condição de lidar sem fazer. Aí eu costumo dizer assim, a gente sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar o tapete e vou te mostrar coisas. Mas eu só faço isso, eu só consigo levantar o tapete. O que é que você vai fazer com aquela coisa que você viu ali? É o terapeuta. Então, comece a pensar, porque você vai precisar ir, né? Então, eu também vou trabalhando nessas questões de identificar essas crenças, e aí eu faço muito esse trabalho com o psicólogo, né? Tem praticamente a cada 2 meses eu tenho um horário com o psicólogo do meu paciente para a gente trocar figurinhas. E é incrível como às vezes a gente ganha, às vezes não, sempre a gente ganha muito nessa troca. De eu levar uma fala, levar uma crença e dizer, poxa, eu não percebi, não me trouxe, bacana, vou trabalhar isso aqui. Isso potencializa. Então é imprescindível também eu atravessar essa barreira e também buscar desse paciente quais são as suas crenças, o que está por detrás, o que sedimenta esse comportamento, seja ele de restrição, seja até muitas vezes os ataques de excesso da compulsão que a gente tem na bulimia. Esse papo que a gente vai tendo assim, eu sempre fico pensando de como que a gente concebeu a ideia desse podcast, né, A Voz da Psicologia. A gente pensou muito nos profissionais, muito. Vamos fazer algo, né, direcionado para o psicólogo, para a pessoa em formação. Óbvio que a gente tem algumas pessoas curiosas de outras áreas que vão vir aqui se informar, mas eu acho tão maravilhoso como a gente também ajuda o potencial cliente desses serviços, né? Porque a pessoa tá ouvindo e aí ela fica... Eu gosto que ela pensa assim, beleza, então já sei que se eu quero trabalhar tal questão, não adianta eu só ir lá na Nutri e que tudo vai dar certo, né? Eu preciso de um trabalho multidisciplinar.
Que massa isso, né? Quando eu tava pesquisando sobre como que terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem da psicologia, né, lida de alguma forma com os transtornos alimentares, eu achei alguns artigos e aí eles trazem sempre em 3 etapas, assim, esse tratamento. E aí, gente, psicologia, psicoterapia não é uma receita de bolo, que a gente vai colocar ali tantas sessões, você vai participar desse programa como se fosse uma fisioterapia. Nem fisioterapia tão exato assim, não, mas você vai fazer 10 exercícios nessa posição e tudo vai dar certo. Mas a gente consegue definir ali que tem um primeiro momento, e eu acho isso maravilhoso, que é a gente tem que lidar com o que tem de risco, com o que tem de extremo, né? Como o Rodrigo até comentou. E a gente tem uma visão de psicoterapia, talvez essa mais legendária, não queria nem falar arcaico, que parece algo ruim, mas isso antigo do fale mais sobre isso, vamos... Mas e sua mãe, Júlia? Como era a sua relação com a sua mãe? Né? A gente tem isso no nosso imaginário, só que quando a gente olha o protocolo, né, da terapia cognitivo-comportamental, é justamente o contrário. É assim, a pessoa ela está com um problema de restrição alimentar e ela, né, tá com o IMC baixíssimo, a gente vai ter que lidar com isso agora. Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar nessa hora, de você ter uma rede, de você poder, né, conduzir ali o seu paciente, o seu cliente a buscar ajuda com outros profissionais que você indique ou não, né, mas que você ajude ele neste processo, né? Às vezes eu brinco assim que muita gente procura terapia e tem pavor de psiquiatra. E eu falo assim, então quantas sessões a gente vai passar até eu mostrar pra você que vai ser essencial nesse momento? Aí o paciente ri, eu dou risada, passa 2, 3 sessões, eu falo, ufa, consegui, foi. Finalmente, dependendo dos casos, né? Mas como se fosse algo ruim, assim, né? As pessoas têm Rodrigo, as pessoas têm um medo da sua profissão, né? Fala assim, não, ele vai me internar, ele vai me dar 50 comprimidos e eu vou ficar babando dentro de casa. Pois é, esse imaginário, assim, ainda bem que isso vem melhorando, assim, eu preciso reconhecer isso vem melhorando, assim. Assim, eu já tenho um caminho, né, assim, sei lá, tô caminhando aí pra... A gente tá chegando quase 17 anos aí de carreira, quase 20 anos de carreira, né? Então, assim, quando eu comecei, o negócio era muito pior mesmo, assim, de realmente os pacientes chegarem já em situações muito graves, exatamente por conta desse medo do psiquiatra. E tem uma coisa quase psicanalítica, né? Então, assim, você foge daquele objeto, né, do objeto fóbico seu, mas assim, como você não procura ajuda e tal, você chega em tal gravidade que você vai precisar talvez de uma intervenção muito mais séria, muito mais robusta, e aí só vai validar todo o seu medo no final. É muito curioso isso, né? Se você fosse antes, provavelmente ia ser uma coisinha ou outra ali e que já ia se ajustar. Então hoje acaba sendo, essa ida no psiquiatra acaba sendo mais tranquilo. Uma coisa que eu gosto de falar assim, lá no consultório entra um, sai outro, não costuma ter muita gente esperando, né? Mas aí quando aparece às vezes um imaginário como esse, fala, tá, se você ficasse aqui comigo o dia todo, você não ia ver nenhum paciente desse jeito, né? E aí eu costumo dizer, você não imagina quem senta nessa cadeira, sabe? O problema é que se eu fosse essas histórias são ótimas, assim. Se eu fosse um cardiologista, né? Aí eu tivesse em qualquer lugar, a pessoa ia apontar, não, fala, ali, ó, meu cardiologista, vou falar com ele e tal. O psiquiatra não. Acontece do paciente me ver no shopping, finge que não me conhece, aí manda um zap pra mim, uma mensagem, oi, Rodrigo, tudo bom? Eu vi você no shopping. Né? Às vezes eu tô, sei lá, tô dando uma palestra, fazendo uma palestra, alguma coisa, e a minha paciente tá na primeira fila, assim, assistindo, aí bota a mão bem pra baixo, assim, pra ninguém ver, me dá um tchauzinho, entendeu? Assim, se fosse, né, um outro colega batendo no lado, assim, falou, ó, ali, ó, meu psiquiatra, meu cardiologista falando, alguma coisa do tipo. Mas, assim, isso vem melhorando. Eu acho que a gente começar a tirar essa ideia quase manicomial em relação ao psiquiatra e trazer uma coisa como médico das emoções, né, como alguém que vai estar trabalhando com essa questão mais comportamental e que as medicações e como qualquer outra intervenção, você vê que a gente está aqui e acabou não falando, né, das medicações e tal, que assim, sim, tem algumas intervenções que a gente pode fazer, né, assim, por exemplo,
Para anorexia não existe, de fato, uma medicação específica para ela. Você vai muito mais dar conta de sintomas associados, então a depressão, a ansiedade, a dificuldade de dormir, alguma coisa do tipo, né? Para bulimia, você tem, né, alguns protocolos. Então, assim, por exemplo, o FDA, a própria Anvisa, aprova fluoxetina em doses mais elevadas, né, que você pode estar usando. E a gente não está falando aqui, mas a próprio quadro transtorno da compulsão alimentar, né, que é essa outra condição que também vem ganhando um tamanho maior, você vai ter, né, algumas medicações também, já uma medicação específica, né, que está liberada aqui. Enfim, mas assim, não é só isso, é esse que é o ponto. Você não vai numa consulta psiquiatra só para ele passar um remédio, sabe? Não é isso que eu faço, não é isso que meus colegas fazem, né? Então, assim, até quando eu vou fazer lá a ideia mesmo do canal, ela foi exatamente eu estar levando coisas que eu cito na consulta, o que eu não tenho tempo necessário para falar tanto, e lá no canal eu abro. Então, sei lá, alimentação e saúde mental, sono e saúde mental, então atividade física e saúde mental. Então, assim, todas essas abordagens, elas vão no final conduzir a contribuir para alguma melhora desse quadro do paciente, né? Então é uma coisa muito mais ampliada, assim. Não é só alguém que vai passar um remédio, assim. E hoje várias áreas da medicina, a maioria é desse jeito. Não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas do que necessariamente a prescrição de alguma medicação. É reducionista até, né? Pensar desse jeito, né? Do psiquiatra. Rodrigo, eu lembrei você falando muito da questão da própria psicofobia, né, do paciente, que muitas vezes reluta tanto que quando vai buscar já está tão grave, né? Eu percebo muito isso entre meus pacientes, no sentido de sempre pormenorizar, sobretudo as adolescentes, para anorexia. Não, eu não acho que é tão grave. Eu não acho que precisa tudo isso. Porque a percepção de gravidade é outra, né? Tá andando, tá conseguindo ir para a escola, tá dormindo, mesmo que mal, péssimo, isso, mas tá fazendo as atividades, então acha que tá tudo bem. Vou fazer aqui um parênteses, eu costumo dar uma mobilizada nesses meus pacientes, fazendo um comparativo, que acaba trazendo um pouco para a realidade de que a gente não precisa estar no mal, na pior, para buscar ajuda e para seguir um tratamento. Aí, geralmente, eu falo assim, pensa numa pessoa que você ame muito, e aí pensa e me fala. Aí eu falo, se essa pessoa entrasse aqui agora e falasse para você assim, poxa, acabei de descobrir que eu tô com diabetes. O médico me passou insulina ou uma hipoglicemia antioral. E aí, mas eu não sei se tomo ou se não tomo. Imagina se você ia dizer para essa pessoa que você ama tanto, ou qualquer outra pessoa, né? Vira e fala assim, não toma não. Espera amputar a perna para você começar a tomar. Na hora, naquele instante, sabe? Sim. Aí eu falo, gente, não precisa esperar a gravidade chegar no extremo para a gente ir fazer o tratamento. O tratamento está sendo oportunizado para você agora. Então, você está achando que não está grave e por isso você não precisa tratar. A gente tem que tratar no início. A gente trata a diabetes quando diagnostica, né? Exato. Diagnostica quando está no iniciozinho, justamente para não precisar amputar a perna. Então, não precisa você chegar no extremo para ser internada. Faça o uso da medicação, faça o tratamento, vá para sua psicoterapia, esteja comigo. E aí, eu sempre consigo dar uma mobilizada, sabe? Não é no sentido do choque de dizer, né? Mas é no sentido de dizer assim, tá vendo como quando a gente faz uma comparação com uma doença, pode ser a diabetes, pode ser o câncer, mas algo que esteja mais no patamar mais objetivo, né? Porque ainda fica muito isso, de que a doença psiquiátrica é no subjetivo, a gente ainda tem muito enraizado que a pessoa é fraca, que é falta de Deus. É a falta ilusão de que a gente tem domínio sobre nós mesmos neste nível, né? Isso, tipo assim, é você que não conseguiu controlar o que estava para vir. As outras doenças, não. Parece que emerge, né? É como se as outras doenças você não procurasse. Mas essa é porque você procurou, você não dominou, você não fez o que tinha a ser feito e aí você se permitiu se abater. É mais ou menos isso. As outras são provações. Elas fazem parte do processo, mas isso não, isso foi fraqueza. Exatamente. Então, eu sempre gosto de trazer uma analogia nesse sentido de assim, se fosse outra doença, não iria tratar?
Então, vamos tratar. A gente não precisa esperar chegar no extremo para tratar, né? Tem uma... ouvindo o Júlio, assim, a gente vai lembrando de outras situações. Por exemplo, um quadro, assim, que é muito comum dessa coisa de a gente só associar que é um problema quando é muito, muito grave, é, por exemplo, o alcoolista, né? Assim, é muito difícil... assim, realmente dá para contar na mão, assim, alguém que tá ali ainda numa coisa de leve a moderada, né? E achar que já tem alguma questão. Sabe? Só é uma questão quando a gente está falando de situações já muito graves, assim. E é uma pena, porque se a gente olhar isso como qualquer coisa, né? Pensando em qualquer questão da saúde, você pode dar conta com muito mais facilidade, assim, sabe? Assim, entender qual é o lugar que tá aquela questão do álcool e você daqui a pouco muda e ressignifica aquilo, né? Do que necessariamente, sei lá, no final ter que internar, ter que fazer 1001 coisas por causa de um paciente que acabou crescendo, tendo essa caminhada dentro da questão do alcoolismo. E aí um ponto só que a gente não comentou, mas pelo menos os pacientes do Rodrigo dão um tchauzinho escondido. Os pacientes da Júlia, eles precisam se esconder da Júlia. Porque vai que eles estão furando a dieta, sabe? Então é muito perigoso isso, né? Imagina, ele tá lá comendo aquela coxinha do tamanho da cara dele e passa pela Júlia e ele vai ter que se justificar. Júlia, é o dia da alimentação livre. Eu juro, eu juro. Olha, meus pacientes não fazem isso não, muito pelo contrário, viu? Vem me falar, vem me abraçar, vem me beijar. Às vezes porque, Rafa, você não conhece a Júlia. A Júlia não é essa. Eu não sou essa. Não é essa, Rafael. Vai lá, Júlia, fale pra ele como é que é com você o negócio. Eu sou a pessoa... Eu tenho uma alimentação como um prazer. Com uma relação mesmo prazerosa, afetiva, intuitiva, fisiológica, tudo isso você imaginar. E ela é tão assim intensa. Outro dia eu me peguei conversando sobre isso com uma amiga minha, que ela me perguntou assim, como é que eu escolhi trabalhar, né, com os transtornos, com essa linguagem. Eu falei assim, gente, porque me dói tanto ver as pessoas temendo a comida, sabe? Sofrendo por uma coisa que é tão fisiológica. Então, assim, eu não sou essa pessoa que restringe. Eu não sou. Eu brinco com meus pacientes e falo assim, não posta foto no Instagram e me marca com orgulho da Nutri contando um grão de arroz. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Então, assim, eu não sou essa pessoa que restringe. Para você entender melhor, eu costumo dizer que se eu pudesse ter um slogan, meu slogan seria que a melhor parte da criação humana foi o aparelho digestivo. Porque não tem nada melhor nessa vida do que comer, sabe? Só que hoje em dia o que a gente vê é um comer transtornado, porque as pessoas já não sabem mais o que comer, né? O que comer, como comer, em que quantidades comer. Então, muitos momentos restringe e, obviamente, perde esse controle em algum momento e aí vai para os excessos. E essa dicotomização entre alimento bom e ruim, saudável ou não saudável, que faz bem ou que faz mal, está, de fato, dominando, né, prejudicando a saúde mental das pessoas. E as pessoas estão adoecendo por conta dessa relação conflituosa. Mas, assim, eu como coxinha, eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como brigadeiro, eu como chocolate, eu como tudo isso. E eu costumo dizer aos meus pacientes assim, quando a gente se dar a permissão para comer todos os alimentos, eu estou falando de permissão, eu não estou falando de permissividade. Quando a gente entende que a gente pode comer todo e qualquer tipo de alimento, a gente vai perceber que a vida e a minha mente não vai pedir pizza e brigadeiro o tempo todo. Porque o meu corpo não pede pizza e brigadeiro. Quem pede pizza e brigadeiro é uma mente voltada para restrição. Então, ela está tão proibida, tão restrita, que ela pede, ela está ávida por aquilo que dá prazer, já que a alimentação deixou de ser prazerosa. Se a alimentação não for prazerosa, não for uma fonte de prazer na vida da pessoa, eu não tenho como dizer que ela tem uma alimentação saudável. Não tem como dissociar o prazer da alimentação com uma alimentação saudável. É impossível. Eu queria falar um ponto aqui, assim, Júlia, anota aí que você vai falar para Rafael sobre o dia livre, tá? Assim, o que é que você pensa do dia livre, tá? Anota aí, Rafa, porque isso é bem importante. Eu vou aproveitar o que a Júlia falou, tá? Vou aproveitar o que ela falou e até pontuar uma coisa em relação ao próprio mindfulness, né? Que é exatamente essa coisa da atenção plena, né? Júlia sabe disso, o Rafael deve ter lido também sobre, que é sobre o Mindful Eat. Qual é a grande ideia dessa história, né? Porque que adianta você vai lá, você pega sua pizza, né? Aí você senta na frente da televisão, liga uma série da Netflix, bota um balde de Coca-Cola do lado,
né? E começa a comer a pizza. Assim, gente, primeiro que a sua pizza vai estar misturado com um monte de açúcar da própria Coca-Cola, então você não sabe qual é o gosto da pizza e o gosto da Coca-Cola. Só que pra você pouco importa porque você tá assistindo a série. Se você pegasse qualquer coisa na cozinha, não ia ser a mesma coisa, sabe? Então, a ideia, né, do Mindful Eating, que é exatamente essa coisa da atenção plena, e às vezes as pessoas até dificultam muito algo que é até relativamente simples, né? Pega lá a teoria do bombom e acha que é isso que é Mindful Eating. Na verdade, assim, é você de fato parar e fazer aquilo. A ideia é exatamente a gente parar de ter uma fobia da comida. Porque se você pega esse elemento fóbico e afasta o tempo todo, quando estiver diante dele, você não vai conseguir se conter e se controlar. Então, assim, tá afim de comer a pizza? Como que seria uma alimentação pensando nesse Mindful Eating, assim? Você vai pegar sua pizza, você vai ir para a sua mesa da sua sala, você não vai conversar, não vai ligar a televisão, não vai botar um som, não vai ler um livro, não vai nada, nem a próprio líquido, porque o líquido de fato acaba mudando o sabor das coisas. Então assim, você vai comer. Eu não vou aqui falar para você dar 20 mastigadas e você sentir o cheiro e você, né? Isso com o passar do tempo, você vai aprender a trazer mais elementos sensoriais, né? Então assim, o ver a comida, o sentir o cheiro, o próprio momento, tudo isso vai ser agregado. Mas se você nunca fez nada disso, apenas sente com o que você quer comer e coma. E aí, vai ali experienciando o momento. Tá? Então você vai pegar uma garfada, você vai sentir o sabor da sua pizza, você vai engolir. E aí o mais curioso é quando você... E de vez em quando você se pergunta, já tá bom? Já tá suficiente? Né? Porque vai chegar um momento, e vai ser um momento anterior ao da frente lá na Netflix, assistindo televisão, que você vai falar assim, tá bom. E às vezes vai ter ali um pedaço e meio de pizza, né? Às vezes vai ter um resto ali que você não comeu, né? Aí às vezes vai vir até aquela ideia do limpar o prato que a gente traz desde a infância, né? E aí você fala, não, mas tá bom. Tá bom. E aí você vai pegar, vai botar de lado, e aí vai ser um primeiro processo para você parar de ter medo da comida. É por isso que eu gosto do trabalho da Júlia. A Júlia, não, é claro que tem importância, né, Júlia? Você ter as tabelinhas, você fazer os cálculos, tudo isso tem muita importância. É claro que tem. Mas assim, entender que é possível a gente comer as outras coisas, né? Assim, é o que vai estar trazendo exatamente esse sabor para a vida, vai estar trazendo essa leveza para a vida, né? Porque se você se concentra no que você está fazendo, né? Primeiro que você vai sentir a nuance das coisas, né? Eu trago, por exemplo, o exemplo do café. Isso é tão forte assim. Eu adoro café, é minha dependência, né? Essa é minha dependência. Eu tomo muito café, adoro café, enfim. E eu fui aos poucos aprendendo a tomar café sem açúcar. Velho, é uma mudança. Então assim, antes não tinha diferença para mim tomar um grão, eu achei, tem um grão, não sei o que, café forte, fraco, café de não sei aonde. Eu não via diferença nenhuma, porque esse tinha tudo, tinha açúcar. Então, no final, o gosto era do açúcar. Mas quando a gente tira o açúcar, você começa a experienciar nuance, você começa a ter a coisa dos cheiros, você começa a ter uma ampliação e você começa a transformar aquilo ali no momento. E esse é o momento, sabe? O momento de se alimentar, como a Júlia falou, é uma coisa, é um dos 3 prazeres básicos da vida, né? Comer, né? Namorar e dormir. Olha só, os 3 prazeres de qualquer bicho, sabe? São simples, né? E dificilmente qualquer coisa que se vende aí no Instagram, não sei o que, vai ser tão gostoso quanto esses 3 prazeres. Não precisamos de muito. Entendeu? Quando a gente aprende, né? Não é, velho, assim, é porque todo o sistema é moldado para parecer que é uma corrida enorme, super difícil, e na verdade tá na sua mão, sabe? A gente podia hoje aqui ficar aqui falando até o dia todo, assim, em relação a, sei lá, os melhores comidas. Primeiro, na nossa cabeça, isso é tão curioso, na nossa cabeça a estratificação é de 0 a 10, tá? Então é 0 a 10. Então assim, se eu comi a minha vida toda num lugarzinho aqui perto de minha casa, pronto, pra mim aquele lugar é 10. Na minha cabeça é 10. Aquele 10 é igual o bife lá do Japão, é a mesma coisa. A questão é que quando eu vou experienciando outras coisas, eu vou estratificando 10, 9, 8, 7, 6, e aí vai tendo essa estratificação. Só que a nossa cabeça é muito perfeita. Então assim, se você também deixar de ir para esse lugar carésimo, o que era 10 não existe, o 9 vira 10 de novo, então você vai retomando de novo. Gente, se a gente começa a abrir essas coisas,
sabe? A gente vai ver que a gente não está falando de algo tão complexo assim. Por exemplo, eu recentemente fiz um curso até de mindfulness, assim, e antigamente eu me preocupava muito assim, com a técnica da respiração. A gente sempre fica nessa, né? Como é que respira e entra e tal. Não, assim, e que até o professor, ele é um budista, né, tá bem conceituado, e ele fala, não, você vai respirar, mas assim, como é que é? É a sua respiração, você vai respirar, e você vai prestar atenção. Eu já nasci sabendo, já, né? Importa. Isso dá pra falar que eu nasci sabendo. Não importa, velho. Exato, você tá entendendo, Rafael? E assim, o que eu falo do Mindful Eating, é claro que vai ter técnica, é claro que você vai ampliar isso aí, claro que vai ter, tem cursos pra você fazer, tem tudo isso. Mas assim, tente fazer uma coisa simples como essa, entendeu? E veja o que é, anote no papel, leva pra sua terapia depois, sabe? Leva pra sua nutricionista, fala, olha, eu fiz, fiquei agoniado, eu queria comer logo, eu tava pensando no próximo garfo, eu não senti o sabor. Mas assim, a beleza, olha gente, a beleza de você sentir está bom, chega, não tem preço, sabe? Isso não tem preço, né? Ponto, era isso aí que eu queria assim completar de Júlia, né? Eu brinco muito com meus pacientes quando eu pergunto assim, o que é que teve hoje no café da manhã? Não sabe nem o que teve, gente. Pois é. No máximo, aí eu falo assim, tinha fruta? Tinha uma manga. Aí eu pergunto assim, de propósito, né? Tava doce? Não tava ali, gente. Não tava ali. Exato. Gente, eu adoro fazer meu café da manhã, lembro sempre. Porque eu adoro cozinhar. Né? É um prazer também. Adoro pessoas que adoram cozinhar. Então aí, ó, já vamos ser amigos já, Júlia. Aqui em casa eu cozinho tudo, né? Todas as refeições eu sou o responsável, então também é por isso que eu lembro, mas juro pra vocês, assim, eu acordo pensando, tipo assim, no prazer de, vai ter café da manhã, né? Quando eu vou pra hotel, eu gosto de café da manhã de hotel, é um prazer poder, e aí eu gosto de variando algumas coisas de manhã, né? Pra comer assim. Então, aí eu vou sempre lembrar, porque eu já durmo pensando já, amanhã é dia de tapioca com ovinho molinho. Nhanhanhã. Mas hoje, não sei, né, pra dor da galera aí, que tá na dieta, desculpa, mas hoje foi pão com mortadela, aquele pão fresquinho, sabe, do mercado, amo também. Adoro. Enfim, a gente, caminhando aqui pro final, queria que vocês soltassem, assim, né, de forma breve até, como que vocês pensam que a gente pode promover e prevenir, né? A gente falou de causas, a gente falou... A Júlia trouxe até alguns pontos legais, né, sobre acho que a relação que a gente tem com a comida, mas pensando além de um tratamento, além das causas, como que a gente previne e promove saúde. Falando pela questão da psicologia, né, quando eu tinha falado até do tratamento da TCC, o primeiro ponto é justamente, né, trabalhar essa crise. O segundo, em si, vamos chamar aí de uma psicoterapia mais convencional, vai ter os seus passos ali para trabalhar as questões psicológicas dos sintomas. E o terceiro passo é muito a psicoeducação. É a gente preparar o paciente, o cliente para a beleza. O que vem depois? Quando você vai embora, quando eu possivelmente te der alta, quando você estiver sozinho viajando em outros lugares que a gente não está necessariamente te vigiando, né? E aí, um dos pontos que eu gostaria de trazer, acho que prevenção e promoção, é a gente, além de envolver outros profissionais, é envolver outras pessoas perto do paciente, né? Trabalhar com a família, marido, filho, esposa, né? Quem tem em volta dela ali, porque é multifatorial e vem de todos os lados. Não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso, sendo que a gente vai ter, por exemplo, alguém do lado que continua, por exemplo, exaltando magreza acima de tudo. E aí a gente, né, falou tanto aqui do Instagram, de não se engane, mas às vezes está do nosso lado, tá em casa. Minha mãe, se estiver ouvindo, pare de elogiar as pessoas pelo peso, viu, dona Evanilda? Pare. Porque é assim, nossa, você viu? Rodrigo emagreceu, está lindo. Ela falou isso pra mim esses dias. Falou, nossa, você emagreceu, tá lindo. Eu falei, não era não antes não, mãe. Ela, não, sempre foi lindo meu bebê. Eu falei, peguei no pulo. Se eu não sou psicoeducado, eu já ia achar que magreza é sinal de beleza. Pensando bem no que você trouxe, vou puxar a sardinha, vamos dizer assim, né, pro meu lado. Aqui em Salvador a gente costuma falar assim. Acho que o primeiro ponto seria uma educação nutricional mesmo, a gente promover, né, o conhecimento sobre a alimentação balanceada e saudável,
mas desde cedo, sabe? Dentro da escola, das escolas mesmo, lá no ensino infantil, onde a gente possa destacar a importância assim, de todos os grupos alimentares e evitar essa demonização de certos alimentos, essa categorização, essa dicotomização, que é isso que vai minando a relação com a comida, sabe? Um outro ponto importante, e acho que imprescindível, é essa promoção mesmo, dessa imagem corporal, que a gente chama a promoção de imagem corporal positiva, que é incentivar essa visão saudável e realista sobre o próprio corpo, de forma que a gente possa celebrar a diversidade de corpos e combater esses padrões, assim, de belezas que são muitas vezes irreais, né, promovidos pela mídia, pelas redes sociais, e que vão virando objeto de desejo da população como um todo, né? Então, você estava falando da sua mãe, né, com relação a elogiar o corpo de quem emagrece ou o corpo magro. Hoje é muito comum as pessoas elogiarem o corpo magro e criticarem o corpo que está fora do padrão, né? Não só o corpo gordo, mas também o corpo fora do padrão. Ou criticar as nuances, fulano engordou, fulana engordou. Isso é uma coisa que me incomoda muito e eu preciso fazer um esforço hercúleo para me conter e não dizer umas boas verdades, sabe? Para quem faz essas coisas, porque eu sei que reforça. Mas eu acho que o caminho é esse, a gente combater aos poucos, né? Essa visão de que há corpos diferentes, existe uma diversidade de corpos, a beleza em todos os corpos, dissociar essa ideia que um corpo gordo é um corpo doente, é um corpo que vai estar doente, que está buscando a doença. Que isso também é um ponto bem interessante, que a gente acabou até nem aprofundando aqui, mas vou só dar uma pincelada, que é essa ideia também de que o corpo magro é um corpo saudável e que o corpo gordo não é um corpo saudável. E aí a gente vai também reforçando esses estereótipos, esses padrões, porque a gente está ali, até de certa forma, maquiando que o cuidado com a minha fala em dizer para o outro que ele precisa emagrecer é porque eu quero o bem dele, é porque eu quero que ele esteja saudável, né? E não deixa de ser a promoção de gordofobia. E hoje a gente sabe o quanto esse tipo de comentário e a própria gordofobia afasta as pessoas até buscarem ajuda, buscarem auxílio, né? Então, esse seria um outro ponto que eu acho que dá para a gente trabalhar no quesito de prevenção e tratamento dos transtornos alimentares, é também dissociando essa relação de magreza com saúde, né? Porque também tudo começa daí, foi o que eu falei, né? Não, eu vou me alimentar de forma saudável, eu vou perder peso porque eu quero saúde. E às vezes está justamente se distanciando dessa saúde com esses comportamentos. Uma coisa assim, pensando nessa coisa da promoção, e Rafael acabou falando um pouquinho, a importância, por exemplo, da própria questão da família mesmo, né? Tanto é que, por exemplo, para criança e adolescente com essas questões, uma das primeiras indicações é a terapia familiar. Né? Então, assim, a TCC vem, mas é como se fosse um adjuvante, assim, o mais importante é a própria terapia familiar mesmo, né? Porque do que adianta, né, você fazer esse trabalho fora, mas se dentro de casa esse trabalho ele acaba não sendo bem feito em relação a como se relacionar com a alimentação. Tem, inclusive, assim, pensando em comportamento, até os 7 anos de idade, se você, no seu seio familiar, conseguir introduzir boas práticas e tudo, a chance disso ser mudado depois diminui muito. Então, assim, a chance de ter essas influências externas, né? A gente está falando aqui de redes sociais e tudo. É como se você criasse um parâmetro para os seus filhos, se você conseguir protegê-los nessa fase tão complexa que seria aí do 0 até os 7 anos de idade. Então, assim, outra coisa, assim, lembrar que é muito mais o exemplo do que necessariamente a fala, né? A criança, a adolescente, ele não vai aprender pela fala, ele vai aprender pelo exemplo. Então, se você, quando a gente vai comparar o passado com hoje, né? A obesidade aí das crianças e adolescentes, assim, quem é que trouxe essa comida para casa, né? Quem é que foi lá e comprou? Quem é que tá fazendo? Então, assim, existe sim uma responsabilidade nessa forma de lidar com essa relação com a alimentação, entendeu? Então a gente precisa trazer isso. Mas ao mesmo tempo, onde é que se aprende isso, né? A gente tem que trazer isso como políticas públicas mesmo. A gente tem que usar o ambiente da escola, que querendo ou não, é um lugar onde boa parte da população vai estar ali, né? Então assim, e não necessariamente ser só um conteúdo informativo, que também, como eu falei, acaba sendo muito ruim essa forma de lidar com qualquer tema. Imagine com o tema alimentação e como se relacionar com essa alimentação, para a gente poder potencializar, né? E pelo menos,
né, mostrar para as pessoas qual seria a melhor forma de lidar com essa alimentação e de como seria essa melhor forma de lidar com esse nosso comportamento diante de algo tão natural que é o nosso ato de comer, né, de se alimentar, né? Maravilha. Bacana. Gente, que papo maravilhoso. Pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos, pensamentos intrusivos. Pra gente encerrar, a gente tem um quadro, Júlia, que se chama Pensamentos Invasivos, né? Na psicologia, aí a gente fala pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos, invadem a nossa cabeça muito rápido, e é só uma desculpa pra gente fazer uma brincadeira que você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quando eu te pergunto, me indica um livro. O Batista está falando sobre transtornos alimentares, o primeiro livro que veio na minha cabeça tem essa relação. É o livro da Diana Garbin, Fazendo as Pazes com o Próprio Corpo, onde ela conta um pouco da sua história com os transtornos, né? A dificuldade da própria percepção dela, de que ela tinha um transtorno, que ela tinha um comer transtornado, que evoluiu para um transtorno alimentar, e ela fala como o caminhar dela para a desconstrução disso, né? E claro que ela traz questões muito valiosas, né? Como as questões do machismo, do feminismo, as questões do própria área de trabalho dela, porque ela é jornalista, né? As pressões sobre padrões de beleza por ela ser jornalista, e ela vai desconstruindo isso. É um livro bem bacana, eu gosto muito, acaba que eu indico muito para as minhas adolescentes para lerem, é uma leitura leve, mas que também aborda assuntos bem pertinentes. Legal. Rodrigo, indica um livro pra gente. Assim, eu tava até conversando com o Rafael que foi bem pertinente o tema, porque a gente tá lendo, eu e minha esposa, a gente tá lendo, a Ariane, né, que a Rafael conhece, ela é uma psicóloga, a Juliana também conhece, a Julia também conhece, que é o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Assim, eu sei que o título é fortíssimo, né, duríssimo. Inclusive, assim, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ela, falar, menina, você com certeza consegui pensar num título melhor do que esse. Esse livro é da Janet McCurdy, né, que, se eu não me engano, que ela era uma personagem lá do iCarly, né, não é muito assim da minha época, acho que nem na época de Júlia também não, nem de Rafael, mas ficou muito famoso essa atriz na época dela e depois que ela escreveu o livro. E o livro é uma maneira muito crua, né, que ela descreve como é a questão do transtorno alimentar na vida dela. De antemão, vou falar assim, como o Rafael falou, esse aqui é um canal que provavelmente vai ter muito profissional da saúde mental e tudo. Então, assim, é um livro que é importante ler com muito cuidado, porque ele realmente é muito duro e ele é muito cru, né? Então, tomem cuidado para ler, mas vai valer muito a pena, que ele é um livro extremamente forte, duro. É curioso, quando a gente está lendo as características, estão todas lá. É impressionante. Então é uma verdadeira aula dentro de uma história de vida de uma moça que sofreu bastante mesmo com essa situação. Então eu recomendo, assim, adorei. Eu vou até fazer um papo sobre ele e relacionar com os transtornos alimentares, porque é fantástico mesmo, né? Legal. E Rodrigo, se você não fosse médico, psiquiatra, que outra carreira você seguiria? Olha, assim, como eu falei, falando com você, eu tinha muita vontade de fazer psicologia ou próprio direito, sabia? Assim, eu gosto muito da área, né? Tanto é que minha até brinca, assim, que o papo ele vai misturando as coisas, assim, né? Então, a interface do direito com a psiquiatria é uma coisa que eu gosto muito mesmo, assim. Então, provavelmente, ou uma coisa ou outra aí, ou ir pra área de direito, ou pra área de própria psicologia, entendeu? Me surpreende. Pra gente terminar, Júlia, me conta uma coisa muito valiosa que você já aprendeu. Poxa, eu acho que é algo que eu tô no caminho ainda da aprendizagem, que é a autoconfiança. Muito bom, muito bom. Porque, de certa forma, perpassa a nossa história, né? E a gente ir adquirindo isso. Eu sou filha única, minha gente. Então, sou filha única de uma mãe solo. Então, de certa forma, foram muitas pressões, e aí sempre fica naquela ideia de que será que eu consigo, né? Será que eu posso? Será que eu sou tudo isso mesmo? Então, é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses meus anos de terapia, e acho que cada vez mais está ficando mais firme. Que bom, maravilha. Reforço positivo.
Indo para o nosso momento reforço positivo. Você conhece provavelmente muito de análise do comportamento, né, Júlia? Estudando aí nutrição comportamental. Reforço positivo, né? Aquela consequência que reforça que a gente tem a mesma atitude. Então eu quero reforçar que o ouvinte volte a ouvir outras vozes da psicologia aqui no nosso podcast. A gente falou sobre origem, causa, questões sociais, a gente falou de trabalho multifatorial, a gente falou sobre como que a gente cuida dentro das nossas profissões, e uma coisa que eu achei muito gostoso, a gente falando de uma forma dentro das nossas vidas, não é algo que está só na novela, não é algo só do artista, né? Como falar sobre comida, alimentação, nutrição e saúde mental, até no que parece ser um extremo, envolve a gente no meio muito comum. Citei até minha mãe aqui, olha só, né? Maravilha! Vamos lembrar que a gente tem aí o podcast saindo no nosso feed, então é muito importante que você segue a gente em todas as redes sociais. Se você ouve no Spotify, avalia bem a gente, comenta, segue, tudo que você puder ir dando engajamento pra gente. Maravilha, estou adorando, né? Vai lá, encontra a gente no @psicoclub, que é o Instagram oficial nosso. Na postagem desse podcast vai ficar todos os links aqui que a gente falou, do Papo Psi, as redes sociais da Júlia também. E eu espero vocês no próximo podcast, torcendo muito que Júlia e Rodrigo voltem no futuro também. A gente tá no provavelmente edição 3, vai ser esse aqui. Então até quando a gente chegar na edição 50, vocês têm que voltar pra gente conversar de alguma outra coisa, né? Combinado. Combinado. Maravilha! Esse podcast foi editado por Lucky Robot.